né? A palavra de hoje, ela vai estar colocando uma perspectiva, e eu pensamos muito sobre o título, né? A ideia despenseiros. Há um texto na palavra de Deus que fala que nós somos ministros despenseiros, ou seja, tem uma dispensa das bênçãos de Deus e nós que liberamos essas bênçãos. A palavra original é mordomia, mordomo. Porém, você sabe que no português a palavra mordomo, ela perdeu o valor. Mordomia hoje significa luxo. Mas ser um mordomo, ser um administrador, ser um dispenseiro, quer dizer, é alguém que é confiado algo. E você vai ouvir partes hoje, partes na próxima semana, e na próxima semana também. Nós somos confiados, nada é nosso, tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Tá? Esse recado não é meu para você. Não fica olhando para mim com raiva, nem com cara assim torcida, né? Porque não é minha, eu vou apenas ler o texto e explicar para vocês. Agora, precisa de resposta. E o Senhor conhece o nosso coração. Então, nós precisamos nos posicionar ao ouvir essa palavra. Agora, vamos fazer aquela oração que a gente faz dominical. Repete comigo, diz assim: eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para a minha vida. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, nesse texto que eu vou estar lendo, e já vou anunciar onde ele está nas suas últimas semanas, seus últimos dias. Quando ele dá esse discurso, ele está prestes à entrada triunfal em Jerusalém. Então, está no final já do seu ministério aqui, daqueles 3 anos que ele passou entre nós. E ao chegar a esse dia daquele ser preso, ia ser julgado, ia ser crucificado, morto, sepultado, então tudo isso ele está sendo urgente falando. Então, a partir do capítulo 23, você vê nos demais evangelhos, mas em Mateus, a partir do capítulo 23, você vai ver que o nível aumenta. Ele chama, assim, abertamente os líderes religiosos. Fala duro com eles, porque eles não estavam cumprindo os mandados de Deus, estavam presos a tradições, rotinas, repetição de coisas. Então, ele chama a atenção deles com bastante fervor. Mas, além disso, falando aos discípulos, né, ele no capítulo 24, ele vai falar sobre a segunda vinda. Ele diz, os discípulos estavam impressionados. Jerusalém, que coisa magnífica esse templo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E aí ele começa a dizer, porque os discípulos querem saber, como é que vai ser isso, Senhor? Ele está dizendo, vocês ficam presos a essas coisas terrenas, elas não vão durar. E ele começa a falar da sua segunda vinda. E ele termina com uma ilustração, vale a pena, o capítulo inteiro 24 de Mateus, mas ele termina com um apelo, estejam alertas, vigiem. Por quê? Vocês não sabem a hora em que ele vai retornar. O fato de que Jesus, nós não sabemos o dia nem a hora, mas o fato é que muitos anos têm se passado, a nossa tendência é relaxar, é descansar. Eu sei que muitas coisas têm a ver com idade, mas nós sabemos que nós podemos nos deitar hoje e não acordar amanhã, não é isso? Não precisa ser dramático, isso é uma possibilidade, não importa a idade. Eu tenho uma lista enorme de coisas que eu quero realizar, colocar em ordem. E muitas vezes eu chego para a noite na oração e falo, Senhor, por favor, não seja essa noite que o Senhor vai me levar. Porque se for, Senhor, está faltando A, B, C, D, e aí como é que vai ser? Mas nós temos que estar prontos. Capítulo 24, ele diz, quando a trombeta soar, ele vai enviar os anjos dos 4 cantos da terra, recolher os seus, e aí é o julgamento final. Então não há tempo. Quando a trombeta soar, se acabou. Não tem tempo de negociar. Então ele faz esse alerta. Chega no capítulo 25, nos primeiros 13 versículos de Mateus, ele faz uma advertência, ele usa aqui, usando uma parábola, a parábola das 10 virgens. E se vocês se lembram, 5 estavam preparadas, 5 não estavam. Ele usa a alegoria do casamento, né? Que quando o noivo, Jesus, retorna para a sua noiva, que é a igreja, o que acontece? As 5 estavam prontas ali. Tinham o óleo, né? E das suas lâmpadas, as outras não estavam. E a notícia triste é que a porta se fecha e não se abre mais. Estão comigo?
Imagina, Jesus está falando, a gente sabe que ele é amoroso, ele perdoa, estava falando com o meu irmão antes, né? Não há inferno que o amor de Deus não nos alcance agora. Mas ele está dizendo, vai chegar um momento que já não há mais tempo para fazer isso. Então, são mensagens de alerta para nós. E Jesus vai usar no texto de hoje, que está em Mateus, capítulo 25, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, mantivesse aberta, anotasse algumas coisas, mas principalmente, respondam ao Senhor. Não é a mim, não são aos nossos presbíteros, não é a igreja, respondam ao Senhor, porque Ele vai estar falando ao seu coração. É o recado dele, é um alerta dele. Falou aos discípulos ali presentes, seus seguidores, e está falando com você, está falando comigo nesse dia de hoje. O que ele diz para nós? Que mensagem é essa que ele tem para nós? Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Vai estar na tela, mas eu encorajo. Abra sua Bíblia, acompanhe, anote, faça isso. Vamos fazer juntos. Minha versão está na Nova Versão Internacional, caso seja um pouquinho diferente da sua. Jesus falando aos discípulos, preparando os discípulos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro, cada um de acordo com a sua capacidade, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou 2 mais. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, o porém. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a palavra do Senhor. Você pode imaginar o nosso Senhor Jesus tão amável, tão agradável, tão misericordioso, falando palavras assim tão claras, tão diretas, tão profundas, tão duras
para os seus discípulos. É assim que ele nos fala. Recapitulando, sem complicar, olhando para a parábola, o que é que nós temos aqui? Nós temos 4 personagens. Qual é o primeiro personagem que vocês viram aqui? O dono de tudo. Okay? O segundo personagem que recebeu 5. O próximo personagem que recebeu 2. E o quarto personagem, aquele que recebeu apenas 1. Para nós, isso é uma parábola, uma alegoria, mas para nós, o que é que nós entendemos que Jesus está falando? Quem é o dono representado aqui? Deus, Jesus. Como ele envolve a segunda vinda dele? Jesus. Então, ele é o dono. Nós somos o de 5, o de 2 e de 1. Espero que todos sejamos o de 5 e de 2. Mas ele está abrindo a possibilidade. É um alerta para nós. A Bíblia é um espelho. A Bíblia é aí para nós olharmos e ver onde é que eu estou nessa história. Hoje é o dia de nós acertarmos. Segunda lição que nós pegamos aqui é o seguinte. Jesus confia algo extremamente valioso para os seus seguidores. De muito valor. Ele não dá porcaria, ele não dá coisas sem sentido. A palavra usada no texto são talentos. Talentos, aqui nesse caso, não se referem a habilidades naturais ou espirituais. Cada um de nós temos talentos. Cantar, tocar, ensinar, administrar. Isso não é esse o caso aqui. O talento era a moeda mais alta daquele período. Os estudiosos variam no seu valor, mas, em geral, eles dizem que um talento, olha só, equivalia a 5 anos de trabalho de um trabalhador comum. Imagine. Então, esse que recebeu 5, recebeu 20 anos, a minha conta está certa? 25 anos, né? 25 anos de valor nas suas mãos. Então, o ponto é que o dono, Jesus, ele nos confia algo extremamente valioso para nós. Mesma coisa com 2, com 1. Agora, qual o critério? Não são os nossos méritos. Não é o nível da escolaridade. Não é o tempo que nós temos com o Senhor Jesus. Se você passou a ser um seguidor de Jesus, imediatamente, agora ele é o dono e ele confia a você algo de muito valor para você administrar. Então, ele faz isso conosco, nesse caso, o talento. E o critério é apenas a nossa habilidade. Ele nos criou, ele sabe o que nós podemos fazer. Agora, interpretando, que coisas são essas? A própria vida. O fato de que nós existimos, o fato de que eu existo, você existe, está respirando, está enxergando, está vendo. Gente, tremendo um valor. Aqui está a vida. X anos para você. A família que ele nos deu, aqueles que têm família, a esposa, o esposo. Olha só o presente de Deus. Eu me lembro muito lá, no Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o paraíso, né? E criou o Adão, e ele trouxe-o para o jardim, né? Mas a palavra deixa muito claro, lá no capítulo 2, o colocou ali para fazer 2 coisas. Cultivar e guardar. Então, Deus confiou o paraíso, criou céus e terra, confiou o paraíso a Adão. Para quê? Cultivar e guardar. Pastor, o que quer dizer isso? Para guardar era para proteger, não deixa ninguém estragar. Mas cultivar era para fazer melhor. Ele nos deu a vida, nos deu uma família. Marido, você recebeu a esposa desse jeito, agora, quando você entregá-la ao Senhor, que ela esteja melhor. Esposa, você recebeu o marido desse jeito, para que quando você o entrega ao Senhor, ele esteja melhor, seja um instrumento de transformação. Filhos, que é algo mais valioso que os filhos, e ele dizendo para nós, listen, eu vou entregar esses filhos, não são teus, eles vieram de você, através de vocês, porém eles pertencem ao Senhor. Os filhos são herança de Deus para nós. Eles não são nossos, eles estão aí conosco para que nós possamos cultivá-los, ajudá-los a crescer, treiná-los, equipá-los na vida. Ele faz isso conosco. A habilidade de ter trabalhos, carreiras, vocações, todo tipo de vocação. Somos uma igreja privilegiada, nós temos todo tipo de pessoas trabalhando em áreas que são capazes. Essa dádiva, essa habilidade, esse é o que o Senhor confiando a você. Tudo com um propósito.
E Ele faz isso também com os recursos financeiros que nós recebemos. Tremendo. Tudo que nós temos. O rei Davi falou, tudo vem de Ti, Senhor. Eu não dou ao Senhor. Eu entrego ao Senhor tudo que o Senhor nos tem dado. Tudo pertence ao Senhor. E Ele continua, nesse caso, falando para nós aqui, o Senhor diz, e de tudo que você recebe, há muitas coisas, mas eu podia talvez simplificar dizendo o seguinte, o tempo, todos os dias que abrimos nossos olhos, o Senhor depositou na nossa conta 24 horas, fielmente. Tempo que Ele nos deu. Então, o que Ele está dizendo para nós é o seguinte, tudo isso que eu estou lhe dando, as habilidades, a família, os filhos, o trabalho, as finanças, tudo, a inteligência, o tempo, tudo isso é meu e eu estou dando a você. Administre, gerencie. Mas ele continua olhando para a parábola, ele vai dizer o seguinte, eu vou retornar. E quando eu retornar, eu vou perguntar a você, esposo, o que você fez com a esposa que eu lhe dei? Pais, o que vocês fizeram com os filhos que eu lhes confiei por X tempo? Indivíduo, o que você fez com a habilidade que eu te dei para trabalhar a sua carreira? O que você fez com os recursos financeiros? Como é que se usou as 24 horas valiosíssimas que eu te dei a cada dia? O que você fez com elas? Ele vai perguntar isso para nós. Há uma realidade que a gente às vezes não quer mexer com ela, mas vai haver um ajustar de contas. O Senhor vai nos fazer. É porque a gente às vezes fica tão cheio do amor de Deus, a longanimidade de Deus, que a gente se esquece que Ele também está dizendo, Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai dizer, o que você fez conosco? O que mais que nós temos aqui? Nós vemos aqui algo também que Ele já nos dá, abre a cortina e vê. Quando prestar contas, nós vamos ter dois tipos de resultados. Um resultado vai ser ouvido dos lábios do mestre. Muito bem, servo bom e o quê? Esforçado, inteligente, que realizou muita coisa, servo bom e fiel. Por quê? Deus não está preocupado com quantidade. Nós não vamos ser julgados de acordo com quantidade, porque nós somos seres diferentes. Nós vamos ser julgados com fidelidade. E o servo bom, muito bem, servo bom e fiel, o que é o convite dele? Entra, algumas versões falam, para o gozo do seu Senhor. Vem agora, vamos desfrutar a nossa comunhão. Para isso eu fui ao mundo, para isso eu enviei meu filho ao mundo, Deus Pai falando, para que Ele pudesse resgatar você das trevas, trazer para o reino da luz, e hoje nós estamos aqui na presença dEle para sempre. Então Ele chama. Então o que nós já vemos aqui? Que há um momento de ajuste de contas, mas há também um galardão, boas-vindas, bem-vindo, um convite, vem agora, vamos desfrutar desse tempo juntos. Nós vemos isso naquele que teve 5, nós vemos aquilo naquele que teve 2. A questão é que quando nós administramos aquilo que Deus nos deu, o Senhor nos faz prosperar, Ele nos recompensa e vai haver um galardão final. Mas, finalmente, nós vemos aqui também um outro lado que difícil de trabalhar. Por quê? É que nós vemos que o servo mau, negligente, também é exposto. Ele reconhece o bom daqueles 2 servos, mas é o terceiro que vem, Jesus vai chamá-lo exatamente, vai falar, ser claro com ele. Ele é justo, Jesus é justo com aquele servo infiel. Esse servo infiel ele chama de mau e negligente. E o servo se defende. E quando ele se defende, o que é que ele revela? Pelo menos a minha leitura é essa. Ele revela que ele não conhece, ele nunca reconheceu que o Deus, o dono de tudo, entregou, confiou coisas preciosas. Porque ele já vem dizendo, o seu caráter, você não é um homem honesto? O senhor não trabalha de maneira justa? Eu me lembro lá do Satanás tentando a Eva, o que ele falou? Deus não quer que você coma daquela árvore, sabe para quê? Para você não ser igual a Ele. Assim Deus é. Então ele mostra que ele não conhece a Deus. Além disso, ele fala, o senhor semeia, o senhor colhe onde o senhor não semeou, né? Então, eu sabia, o que eu fiz? E ele tem medo. Irmãos, apesar dessas palavras difíceis, a palavra não tem a intenção de nos
ter medo. Nós estamos seguros em Jesus. A ideia tem de dizer para nos acordarmos que aquilo que nós estamos realizando com aquilo que Ele nos confiou. Se eu pudesse fazer um sumário do seguinte, esse texto tem que nos alertar que como nós vivemos a vida hoje tem efeitos e implicações para a eternidade. Elas fazem diferença. O que mais que nós vemos aqui? É que Jesus não só chamou a atenção do servo, ele tomou o que ele tinha e entregou para aquele que tinha muito. Nós podíamos explorar isso bastante, mas o ponto é o seguinte, você não merece a minha confiança mais. E por último, ele o lança fora. Para os dois, entra no gozo do seu Senhor. Para esse, fora. Mas não foi só fica do lado de fora, como as 5 virgens infiéis, não. Ele faz o quê? Ele lança lá, nesse lançado para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Que lugar é esse? O inferno. Se você é como eu, perguntas vão acontecer. Antes de eu responder as perguntas que ficam na cabeça. Como é isso? Salvação é pela fé ou pelas obras? É o que eu faço ou o que Jesus fez? Que é uma pergunta legítima. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Mas antes disso, eu quero fazer 3 perguntas. Você não responda alto. Confere em casa. No seu momento de oração, meditação, fala, Senhor, é o que eu sinto. O que é que o Senhor diz? 3 perguntas. A primeira, você realmente crê que tudo que você tem pertence a Deus? Você crê realmente? Para e pensa. Você que é pai, você que é, né? A casa que nós vivemos com nossos filhos, a casa é de quem? De Deus, né? Desconfiou para os pais. Mas você sabe que nossos filhos pensam que eles são os donos, né? Quando você dá um presente aos nossos filhos, a gente compra, entrega, né? Eu acho muito interessante isso, né? Mas é deles. Continua sendo nossa. Deus nos confia. A família que eu tenho é de Deus. Eu fui encarregado de administrar. Os filhos que eu tenho são de Deus. Os netos que eu tenho são de Deus. O ministério que exerço é do Senhor. Um dia o Senhor disse, o que você fez com aquilo que eu lhe confiei? Então a pergunta é, você crê que realmente tudo que você tem pertence a Deus? Que Ele confiou para você administrar? Lá no seu momento devocional, pergunte a Ele também. Você crê que o Senhor vai ajustar contas com você? Ou você acha que Ele vai dizer, pobrezinho, eu sei que você tentou, fez o seu melhor, que pena, mas tudo bem, entra aí. E da maneira mais honesta possível. Você pode ser descrito como servo bom e fiel? Faça essas perguntas. Responda ao Senhor. Um autor, palestrante, pastor, Francis Chan, ele escreveu algo que impactou a mim, eu queria compartilhar contigo. Ele disse assim, nosso maior temor não pode ser de falharmos na vida, mas de sermos bem-sucedidos em coisas, áreas que não têm importância para Deus. Notou a profundidade? Nosso maior temor não deve ser que falhamos na vida, mas sermos bem-sucedidos em coisas, áreas que não importam para Deus. Ponderem. Peça ao Senhor, fale comigo. Nós precisamos de uma transformação, Senhor. A oportunidade é hoje. O ajuste vai acontecer. Não posso esperar, Senhor, deixar para na última hora, porque não vai haver uma última hora. E agora eu preciso passar a viver desse sentido. Mas eu prometi a vocês que falaria sobre a questão do inferno, não é isso? Então a salvação é pelas obras, é pelo que eu faço. Obviamente que nós sabemos que a salvação é pela graça, é pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Porém, ele deixa claro que há um ajuste de contas. Há 2 maneiras de olharmos para aqui, 2 maneiras de olharmos.
Uma, você pode ler em casa, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 10 até o versículo 15. Deixa-me ler para você. Fala assim, o apóstolo Paulo instruindo sobre o assunto, né? Como a gente administra aquilo que Deus nos confiou. Ele fala assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto. Que alicerce é esse? Jesus Cristo. Ele continua, preste atenção. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia final, ajuste de contas, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. E ele conclui, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que eu entendo desse texto, que os estudiosos entendem, é que ele está dizendo de pessoas que colocam sua fé em Jesus, mas constroem com madeira, com feno, com palha. Ele está dizendo, no dia nós vamos ser julgados através do fogo. O fogo, quando vem sobre prata, ouro, pedras preciosas, ele refina, faz melhor. Mas quando vem no feno, na palha, o que ele acontece? Na madeira, ele consome. Então a ideia é o seguinte, que nós vamos escapar por um fio. Mas ele fala assim, mas sofrerão prejuízo, algumas versões dizem detrimento, eu vou dizer vergonha. Eu creio que existe aqui um escape para dizer, é possível que eu já seja um seguidor de Jesus, a minha questão não é de não conhecer o Mestre, a questão é que eu tenho sido desobediente, eu tenho feito coisas que vão ser queimadas no dia, mas graças a Deus que eu vou entrar de raspão, vou entrar aí com prejuízo, mas entrar. Eu não sei você, é isso que você almeja para aquele dia que nós vamos estar cara a cara com Jesus? Nesse dia eu só quero gozo, só quero celebração, quero ouvir dele, servo bom e fiel. Ou será que nós vamos nos arriscar para chegar naquele momento e dizer, toda a minha vida foi um desperdício? Então eu creio que isso responde que, salvo por Jesus, mesmo, me perdoa a expressão, um crente miserável, que nunca administrou bem seu tempo, seu talento, seu tesouro, sua família, seus recursos, nunca fez isso. Ainda assim, por causa de Jesus, será repreendido, será envergonhado, mas entrará no gozo do Senhor. É possível. Essa é uma escolha. Eu não é a minha. Absolutamente, Senhor, misericórdia, nunca. Ou a outra que eu vejo também está em Mateus, você pode só ouvir, capítulo 7, 21 a 23. Fala do grande julgamento, é a mesma cena, um outro cenário. Fala assim, Jesus falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, foi aos cultos dominicalmente, participou dos ministérios, fez o seu devocional, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas, ouçam, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua, Jesus falando, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ouçam essas palavras. Eu não sei o que é pior, ouvir servo mau e negligente ou se ouvir essas palavras. O Senhor falando, ele vai dizer, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A proposta está dada. Eu creio que o Senhor está chamando a mim, a nós, como igreja, para uma reavaliar das nossas instâncias. Você quer simplificar tempo, talento, tesouro?
Como é que eu estou cuidando disso que o Senhor me tem confiado? A família, os filhos, o casamento. Como é que eu estou lidando com isso? O dia está chegando. Nós não sabemos a hora. Mas Ele virá. Ele prometeu e Ele virá. Você tem essa opção. Talvez você já seja um salvo por Jesus e que está talvez indo para essa possibilidade de chegar lá com vergonha, com detrimento, ainda assim entrar na glória. Não é a minha escolha. Mas existe o perigo, talvez você que está me ouvindo, está aqui presente, que você ainda não conhece o Senhor Jesus. Melhor, o Senhor Jesus ainda não conhece você. Porque você não se entregou a Ele completamente. Se acostumou com a rotina. Você notou que eram pessoas que profetizavam, estavam ali, realizavam coisas, mas não entenderam que é um relacionamento pessoal completo. Seja qual for. Irmãos, isso não é para amanhã. Isso não é para a próxima semana. Essa decisão é para hoje, para você e para mim. Você crê que tudo que você tem é do Senhor? Você crê que você vai prestar contas disso um dia? E quando fizer, que tipo de servo você será? Levante isso comigo. Nós estamos com o nosso tempo certinho. Dá 5 minutos só para chegar aos pais das crianças que estão indo, para estarmos ali no salão social. Prometi a eles que terminaria. Que o Senhor fale com vocês. Nossos presbíteros vão estar aqui no cantinho, orando com você, talvez falando um pouco dessa palavra, ou caso você tenha uma pergunta, ungindo você. Não vá embora sem a bênção do Senhor. Mas até que nos encontremos outra vez. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o rosto do Senhor se ilumine ao ver você. Se alegre. Oh, que o meu filho, a minha filha. E tenha misericórdia de você. Que o Senhor, o seu rosto fique iluminado ao lhe ver. E lhe dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Vão e sejam bênção.